Oi! E agora tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Tá me vendo? E agora não tô te vendo. Não tá me vendo? Não, tá carregando, que nem tava acontecendo com o seu. Eita, eu tô me vendo aqui na live. Pois bora continuar. Vamos lá, gente. O importante é que o Alex tá aparecendo. Ai, meu Deus. Alex, eu fiz uma prévia apresentação de você, mas nada melhor do que ouvir de você mesmo quem é o Alex, tá bom? Uhum. Você vai ter 20 minutos de fala, assim, de fala direta. E aí, logo depois, a gente entra nos comentários e nas perguntas que o pessoal vai estar fazendo aqui, tá bom? Ok, Fique à vamos lá. vontade, pode começar. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Alex. Sou formado em biblioteconomia pela UESP, né, em Teresina. Só que eu sou natural de São Paulo, né? Quando o pessoal me pergunta, eu falo, olha, eu sou de São Paulo, moro em Teresina e trabalho no Maranhão. Eita! Agora, com essa pandemia, a gente está trancado dentro de casa. Já faz um bom tempo que eu não vou ver lá minha casa. Mas estamos aí. Eita, tá certo. Falar um pouco sobre a Libras? Já pode começar? Isso, pode começar assim, Alex. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar como eu conheci a Libras, né? Porque, antes de tudo, a pessoa como cidadão, eu percebo que ela não conhece, porque ela não tem essa perspectiva. Eu passei 2 terços da minha vida sem saber o que era Libra, sem ter esse contato com o surdo e ter aquele estereótipo de que o surdo é o modinho, é o doidinho. Tem que ser sincero. Quando eu entrei na faculdade, que eu pude ver que não era assim dessa forma. Meus horizontes realmente abriram para essa questão. Só que eu comecei a ficar indignado com certas coisas que eu via antes mesmo de eu me formar em biblioteconomia. Já trabalhei em vários locais, em várias empresas, e algumas coisas que eu vi me chocaram bastante. Por exemplo, algumas empresas, 3 das que eu já trabalhei, simplesmente contratavam o surdo para cumprir tabela, cumprir meta, para não sofrer nenhuma punição, não ter nenhuma multa. E o que acontecia? Esses surdos eram designados apenas para faxina, limpar banheiro, trocar cesto de lixo, varrer, porque a empresa não tinha aquela consideração e nem aquele entendimento que o surdo ele pode muito mais. E eu visualizando aquilo, eu vi que ninguém, absolutamente ninguém fazia nada para com isso. Todo mundo estava acomodado. Depois, quando eu fiz a biblioteconomia, eu percebi que, como profissional da informação, é necessário, primordial, a gente ter esse tipo de cuidado com o surdo. Então, eu fiz um curso básico muito cedo, só que não valeu muito a pena, porque, assim como qualquer língua que você faça, você precisa ter a prática, você precisa falar constantemente aquela língua. Eu fiz o curso básico de Libras e simplesmente parei. Recebi o diploma e não mais me esforcei para aprender mais aquele conteúdo. E simplesmente parei. Depois surgiu uma oportunidade de fazer uma pós em Libras. E a pós, acredito que uma grande parte do pessoal que está assistindo a gente, a pós, ela dá um conteúdo mais, como eu posso dizer, teórico, né? Tanto de metodologia, de ensino, leis. E eu percebi que eu estava me formando, eu ia receber mais um diploma em Libras, sem saber Libras. Foi aí que então eu me inscrevi numa escola lá em Teresina, sem ter Libra, que realmente 90% dos professores lá são surdos, tem aula de conversação com professores surdos, e lá realmente vale a pena essa inscrição e você realmente tem um aprendizado. Não é 100%, porque assim,
o convívio faz você aprender a Libras. Mas já é um grande feito para mim estar nessa escola onde os professores são surdos. E sobre a biblioteca, bom, como eu posso dizer? A grande maioria das bibliotecas, não vou falar todas porque eu não conheço todas, mas a grande maioria das bibliotecas e dos bibliotecários que eu conheço não tem esse conhecimento e às vezes tem vontade, mas não faz. É aquela velha história. Você tem o conteúdo, tem a prática não, tem a teoria, você escreve, faz lindos artigos científicos, mas na hora de colocar em prática, nada. Lá na biblioteca onde eu trabalho, eu elogio muito a minha auxiliar, que é a Leidiane, eu vi ela entrando aí, que ela tem um conhecimento básico de Libras, e eu também agora com esse conhecimento básico, eu posso estar atendendo um surdo que provavelmente possa precisar do meu serviço, porque dentre todos os títulos que o bibliotecário leva, acredito que o mais importante é o mediador. O bibliotecário é o mediador da informação. Se chega um cadeirante, você tem que como se comunicar com ele. Se chega um deficiente físico, sem a perna, sem o braço, você tem que se comunicar com ele. Mas quando chega um surdo, quando chega um cego, como é que você vai, um surdo, como é que você vai se comunicar? E com um cego, como é que você vai mostrar todo o acervo que você tem? Aí como você vai mostrar as informações? Então acredito que o bibliotecário ele tem que estar preparado para isso. Andei pesquisando alguns artigos científicos, encontrei poucos, mas existem, graças a Deus, só que eu não vejo a prática, né? E, infelizmente, tive uma experiência muito triste numa escola. Dentro dessa escola que eu estou fazendo um Libras, teve uma atividade a qual a gente tinha que entrevistar um surdo. E aqui na cidade onde eu moro tem uma escola pública muito famosa e tem um surdo trabalhando lá. E quando eu fui entrevistar esse surdo, eu me senti muito feliz, que foi a primeira vez que realmente eu consegui me comunicar com o surdo. É a mesma sensação de você chegar numa terra diferente, em outro país, e conseguir se comunicar. Claro, isso bem lento, e ele também era muito calmo e sabia que eu estava no processo de aprendizado. Só que qual foi a experiência triste que eu vi? Porque ele estava muito alegre com minha visita. Ele parecia uma criança super empolgada. E minha atividade era só fazer uma entrevista com ele. Ele me pegou pelo braço e me levou na escola todinha apresentando a escola. E eu percebi que ninguém, absolutamente ninguém se importava com ele e ainda mais. Os próprios alunos, eu ouvi isso, os próprios alunos chamando ele de doidinho. Ele foi me apresentar para os professores, os professores tanto faz como tanto fez para ele. Então eu vi que as instituições ainda não estão se preparando para atender essa necessidade. Quando fala em acessibilidade, ok, as instituições elas se preparam, com certeza, porque existe uma fiscalização e essa fiscalização dói no bolso. É a mesma coisa do brasileiro que só usa o cinto de segurança porque não quer sofrer multa. Ele não usa o cinto de segurança porque ele está pensando na vida dele. Ele usa o cinto de segurança com medo de sofrer uma multa. A mesma coisa eu vejo com as instituições. Elas colocam um piso tátil, colocam uma abertura maior para os cadeirantes, colocam um software nos computadores, não porque respeitam o deficiente, mas sim porque sabem que se chegar alguma fiscalização, são multadas. Dentro da biblioteca onde eu atuo, eu faço o possível, já começando por tentar ser bom na Libras, entender o básico da Libras, para se chegar alguém eu ter como me comunicar, mas também eu corro atrás, eu consegui que a instituição colocasse um software no computador, tanto para surdo quanto para cego. Fiz o balcão para cadeirante, tem o piso tátil, as portas são adequadas, adaptadas,
mas a acessibilidade vai além do espaço físico. A acessibilidade vai da capacitação do profissional, e no nosso caso, do profissional bibliotecário, né? Acredito que isso não vale só para a gente, mas sim para todo o setor e toda e qualquer empresa deveria existir pelo menos um funcionário apto a conversar com um surdo. Tá me ouvindo? Ficou um pouquinho baixo, mas agora estou ouvindo. Ah, sim, sem dúvida. Um dos grandes problemas que a gente também enfrenta é que na nossa formação, enquanto graduação em biblioteconomia, a gente não tem nenhuma disciplina, a gente não tem preocupação de professores, nem do próprio currículo do curso em atender a essas questões, né? Questão de acessibilidade. E isso é um fato muito triste para a gente e para a nossa área, porque quando a gente chega no mercado de trabalho, quando a gente chega na nossa atuação, a gente precisa atender esse público, porque eles também são cidadãos. E como é que fica, né? Complicado. Quando a gente já fala sobre a grade curricular do nosso curso, eu terminei o curso em 2017 e essa grade, essa disciplina ainda era optativa, né? Que eu acredito que está errado, não deve ser optativa, porque é uma questão de todo mundo vai se deparar com essa necessidade em algum momento da sua vida. Sim. Devia ser uma Aí, obrigação, né? exatamente, devia ser migração. Agora que as grades estão modificando, estou vendo mais conscientização até dos próprios alunos, já que é optativa, opta por essa disciplina, porque faz diferença. Isso também na pedagogia já é realidade. Os alunos de pedagogia já têm a disciplina de Libras. O que acontece? É difícil, como qualquer outra língua, vai ser difícil aprender. Mas eu acredito que o profissional, vamos fechar o conteúdo mais para a nossa área mesmo, o profissional bibliotecário, independente se ele tem recursos, que isso não depende dele, depende mais da instituição onde ele está, seja ela privada ou pública, independente desses recursos, das tecnologias que ele tem acesso, como bibliotecário, como gestor, primeiramente tem que partir dele, o interesse dele em aprender esse conteúdo. O que eu vejo é que muitos profissionais sabem da necessidade, sabem que é importante, sabem que é um usuário real, mas focam em fazer atividades que nem político, algo que vai dar visibilidade para ele, vai dar visibilidade para a instituição, foca no mestrado, foca no doutorado, foca em fazer um livro, em fazer artigo científico, mas na prática, o que é importante não faz. E eu não estou falando que isso não seja importante, é claro, mas ele tem que lembrar que isso tem que chegar a alguém. Se ele coloca só em artigo científico, só escreve livro, só pensa no mestrado dele, de que serve? Não é isso? Eu acredito que ele tem que pensar primeiro no usuário e os tipos de usuário que ele está servindo, que ele está atendendo. Talvez, aí a instituição fala, mas não temos alunos surdos, não temos usuários surdos. Talvez não tenha porque você ainda não deu nenhum suporte para ele. Não apresentou que você sabe, que você está ali, que você tem a qualidade para atendê-lo. Sim. Uma outra coisa também que... Sim. Pode falar. O surdo, ele é basicamente, obviamente, o ouvido dele são os olhos, é a visão. Então, como eu vou conseguir adaptar a minha biblioteca para atender um surdo? Com recursos visuais, né? A maioria das pessoas não sabe, mas existe a escrita de sinais, que até recomendo seguir o canal do meu amigo Miguel Castro, que ele tem um canal sobre escrita de sinais, Sirewrite, e você pode adaptar algumas coisas visualmente, placas, para que o surdo entre e saiba que ali ele é bem-vindo, entendeu?
Deixa eu ver, até estava fazendo umas atividades aqui, que é esses símbolos aqui, ó, escrita de sinais. Então, o que custa colocar um bem-vindo em escrita de sinais, em que posso ajudar em escrita de sinais? Então, algo que vai deixar o surdo mais confortável. E, é claro, você também tem que ter o básico da Libras para poder ter o mínimo de comunicação com ele, né? Falar que, olha, está aprendendo, para o surdo ser paciente com você, que você está aprendendo Libras. Aí você vai conversando. Tem os aplicativos também. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante com isso, né? Que tem o HangTalk e tem também o da Bradesco também, o Prodef. São aplicativos no celular que ajudam bastante na hora de traduzir para que tanto o surdo e você entenda o que o outro está falando. Alex, depois manda esses nomes direitinho pra gente, dos aplicativos, pra gente colocar lá no Instagram pro pessoal acessar, tá bom? Manda pra gente. Com certeza, depois. Com certeza. Alex, uma outra coisa também que eu observo, e que na verdade aconteceu comigo enquanto graduação, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, que eu fiz aí na Federal do Maranhão, na época, né, que eu também me formei em 2017, mas quando eu entrei em 2012... Tá bem aí. Não... eu observei que não tinha muito... Ó, tô imitando o talk show, viu? Então, não tinha muito essa conscientização, e quando eu falo conscientização, eu falo no grupo ali, de alunos, de professores, sabe? Ali do curso de biblioteconomia, não tinha muito essa conscientização de que a gente tinha que buscar conhecimentos em Libras. Nós não tínhamos disciplinas nem optativas, nem obrigatórias, nada do tipo, nada relacionado. E, assim, é como você falou, acaba que sendo que você, enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, você tem que correr atrás disso. Só que antes você precisa ter aquele senso crítico de que isso é necessário. Não só pelo fato de você também ter conhecimento, um conhecimento a mais em relação a isso, mas para você poder manter o mínimo que é a comunicação com o seu usuário, como você falou. Então, enquanto a minha graduação de biblioteconomia, pelo menos eu mesmo não tinha muito essa consciência. Eu fui ter depois, quando eu vim para cá, em São Carlos, para fazer o mestrado e começar uma outra graduação, que eu comecei a observar, e isso vai também nas instituições, tem aquelas instituições que elas enfocam muito, bastante essa questão da acessibilidade, da conscientização de que a gente tem pessoas com necessidades diferentes. Então, eu observei que aqui é que a instituição já tinha uma preocupação em atender também esse público, tanto dos surdos, quanto dos cegos, quanto dos deficientes físicos também. E aí foi despertando esse senso crítico, essa conscientização de que eu precisava buscar conhecimento em relação a isso. Então, eu fiz um cursinho, eu digo um curso básico, né? O básico. De Libras, eu sei muito pouco, eu sei mais só a parte teórica, mas assim, vai muito também da pessoa, né? Da pessoa procurar se conscientizar. E eu te pergunto... vai muito, Joyce, vai muito do sentir na pele. Você só vai saber que precisa quando realmente precisar. Por exemplo, a primeira vez que eu sofri um impacto desse, a primeira vez que eu senti na pele, foi quando eu trabalhava como atendente de um fast food. Passei uns 2 anos como atendente dessa empresa e chegou um casal de surdo querendo um sanduíche e eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando, do que eles estavam querendo. Fiquei totalmente constrangido, só que nitidamente os surdos estavam pé da vida comigo, nitidamente eles estavam me xingando de tudo que é nome. Eu fiquei totalmente constrangido e a partir daí eu vi que realmente, caramba, existe essa pessoa e eu não sei me comunicar com ele. Existe essa pessoa dentro da minha sociedade. Uma coisa importante, lá, pelo não sei em São Luís, mas lá em Teresina,
Existem pontos específicos onde os surdos eles fazem grupo. Eles ficam lá, o grupinho deles lá, se comunicando entre eles. Poxa vida, e por que esse grupo não frequenta outros locais, como a biblioteca, para conversar, né? Aí eu fico, porque eles não se sentem confortáveis com isso. Eles acham que não vai ter uma pessoa para atendê-lo caso ele precise de alguma informação. E por a grande maioria, realmente é verdade. Eles não vão encontrar alguém com conhecimento em Libras ou básico da Libras para eles tirarem a informação e se sentirem confortáveis naquele local. Sim. Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta que vai um pouco de encontro com o comentário do, acho que é Assunção, isso. Que ele falou assim, é pensar nas atividades biblioteconômicas, como inserir a acessibilidade a livros no cotidiano das bibliotecas. Não sei se foi só um comentário ou uma pergunta, mas aí eu já te pergunto. Como é que a gente pode pensar no espaço de uma biblioteca? Assim, como inserir a acessibilidade e a Libra nesse cotidiano, no cotidiano das bibliotecas para esse usuário? Bom, a biblioteca ela tem várias atividades, ela é responsável por fazer atividades culturais, tanto com os acadêmicos, se for uma instituição, se for uma biblioteca universitária, quanto na sociedade, se for uma biblioteca pública. Então, sempre vai ter atividades. E como eu já citei, o surdo ele pode se comunicar não só com a Libras, ele se comunica mais visualmente. Existe a escrita de sinais, ou seja, eu posso adaptar o meu espaço com algumas escritas, eu posso fazer atividades com audiovisual, tanto que tenha um tradutor, um intérprete. Se eu não tiver, porque isso é caro e é difícil, se eu não tiver, eu coloco legenda. A maioria dos surdos, quando vai assistir um filme na Netflix, ele coloca lá na legenda e ele assiste tranquilamente. É claro, seria melhor se tivesse um intérprete, mas como não tem, ele assiste com legenda. Então, pensar nessas atividades com audiovisual, que tenha legenda, escrita de sinais também pelo ambiente, e se puder também pesquisar obras literárias adaptadas, com imagens maiores para o surdo, e livros escritos em Saruite, que é a escrita de sinais. Se for uma biblioteca infantil, já existem várias adaptações de HQs, quadrinhos, gibis, também em escrita de sinais que você pode estar adicionando a seu acervo também. Isso, vamos continuar. Já temos perguntas? Quer continuar, Alex? Alex, Oi. tem uns comentários bem interessantes aqui que o pessoal tem muitos comentários, né? Sim. Eu vou tentar ler os últimos, tá bom? Olha, a professora Martins Leoneide, que é a nossa professora de biblioteconomia, do curso de biblioteconomia lá da Federal do Maranhão, ela disse assim, estudar Libras não é algo simples, requer estudo contínuo. Com certeza. Vejo que os bibliotecários precisam se qualificar nessa área paralela à graduação de biblioteconomia. Uma disciplina não dá conta. E é verdade, né? Uma disciplina. Não, e é assim, claramente, vou fazer um ano já, um ano e meio com a pós, 4 meses com a Libras, com curso de Libras intermediário, que o básico eu já fiz. E assim, eu ainda quando eu vou falar com surdo, eu fico tremendo. Porque eu não tenho eu não consigo essa habilidade ainda, eu não tenho essa habilidade. Você tem que ter uma frequência, um treinamento, você tem que persistir nos sinais de conversar. Você precisa ter um surdo a qual você vai se comunicando pelo menos todo dia para você criar uma prática. Entendeu? E assim, não é que seja difícil, é complexo, mas aí com treinamento, com prática, você consegue sim. A minha intenção é, depois do intermediário, fazer o avançado e um curso de intérprete também. Porque são vários níveis. Arrasou. Alex, como foi para você, não sei se foi necessário, mas se foi, como é que você conseguiu e inseriu essa conscientização da Libras na instituição onde você trabalha? Gritando com o povo lá. Não, eu tô brincando.
Tem uma coisa que ajuda muito o bibliotecário na hora de fazer qualquer atividade na biblioteca. Uma coisa chamada MEC. Quando eu falava que era pro MEC, rapidinho as coisas se agilizavam. Boa Entendeu? estratégia. Vai falar, é MEC, olha pessoal, o MEC exige e tal, é ponto pro MEC. A biblioteca com isso aqui, ó, o MEC ó, vai subir. Aí o povo, então, vamos, bora lá fazer isso. E foi assim que eu consegui o computador com um programa para o surdo, consegui um balcão rebaixado, consegui computadores novos, e tudo por desculpa do MEC. Gente, fica uma boa estratégia aí, né, para vocês. Bota medo nesse ponto. Vamos lá. Nossa, tem muitos comentários. Vamos tentar aqui. A K. Souza disse assim: como você avalia as bibliotecas a nível de Brasil no que tange o acesso à informação, direcionando a esse público? Bom, eu posso falar pela realidade aqui, a qual eu conheço. Acredito que lá para o sul, sudeste, a realidade é outra. Existe sim mais conscientização, as tecnologias lá para o sul, sudeste devem ajudar bastante, mas aqui, nas bibliotecas que eu conheço, principalmente as públicas, elas não estão adequadas. Salve um profissional que cuida da biblioteca que, por algum motivo, sabe Libras. Aí sim. Mas eu acredito que ainda precisa melhorar muito, mas devo insistir. Isso deve partir do profissional que cuida da biblioteca, do bibliotecário. Se a biblioteca não tem uma condição financeira para isso, mas o bibliotecário ele pode correr atrás da informação de, sei lá, de um curso EAD de Libras, de vídeos no YouTube, né, pelo menos o alfabeto A, B, C, para poder fazer a datilologia com um surdo. Isso deve partir do profissional. Mas, infelizmente, eu não conheço a realidade das outras regiões. E da região aqui também são poucas que eu conheço. Mas eu acredito que tem que melhorar bastante. Quanto mais, nunca é pouco. Tem que pensar sempre no surdo, no pessoal com uma necessidade especial de atendimento, de suporte, seja ele surdo, cego, seja ele um cadeirante. Temos que pensar nesse usuário, afinal é nossa função mesmo. Sim. Você promove algum curso de Libras? Não, isso são estratégias a mais para frente. Eu quero fazer parceria com várias pessoas sobre isso, porque apesar de eu estar me engajando muito na Libras, a pessoa me pergunta, você vai se enveredar por esse caminho, não vai ser mais bibliotecário? Eu falo que não. Bibliotecário é minha função primeira, é meu amor, minha vida. Eu quero agregar todos os outros conhecimentos que eu venha a ter para a biblioteconomia. Ou seja, eu quero saber a Libras para justamente melhorar o meu atendimento na biblioteconomia como profissional bibliotecário. E é isso que eu peço para outros profissionais que estejam escutando a gente agora. Pense nesse usuário. E se você ainda não tem esse usuário, pense que ele só tá esperando você ter esse conhecimento. É verdade, gente. Isso é muito importante o que o Alex falou. Porque às vezes Porque assim, às vezes quando a gente não consegue atender esse usuário, a gente está ferindo um direito que é dele, né? O direito de acessar a informação, de acessar o conhecimento que está ali, está disponível, mas às vezes por a gente não conhecer, não dominar pelo menos conhecimentos básicos na área de livros, a gente acaba não conseguindo transmitir, né? Ou possibilitar essa informação a esse usuário. Aí eu vejo muito também lá dentro, como dos cursos da faculdade onde eu trabalho é pedagogia, eu vejo muitos alunos fazendo TCCs sobre acessibilidade, sobre surdo, sobre deficiente auditivo, que tem uma diferença, mas fica assim só no papel. Só fica ali no papel, não sai, não vai para frente, não faz um projeto de extensão. Da mesma forma que eu vejo nós como bibliotecários também. Tu já parou para pensar
quantas monografias são feitas que pode ajudar a comunidade e nunca saíram do papel? Nossa. Quantas monografias nós, bibliotecários, escrevemos, lá passamos dias e dias escrevendo, que vai ajudar a biblioteca tal, fulano de tal, uma faixa etária tal, uma comunidade tal. Só que me formei, recebi o diploma, pronto, está aqui o seu TCC, guarda na gaveta e acabou. Vou procurar um trabalho, vou receber ordens de alguém da instituição, tentar me fazer visível a essa instituição e pronto, estagna, para. Então, acredito que, por mais que exista artigos científicos que tratem sobre isso, o importante é tirar do papel, fazer valer a pena. Levar para a prática, né? Sair da Pra teoria prática. e botar a mão na massa. A Janeide perguntou: Alex, você trabalha em que instituição? Eita! Eita, agora. Olha, eu me identifiquei muito com a entrevistada de ontem. Qual foi o nome dela? Eu esqueci. Foi Jéssica Brito. Pois é, ela trabalha numa região do interior do Maranhão e eu também. Eu trabalho aqui numa cidade chamada Pedreiras e a instituição é FAESF, Faculdade de Educação São Francisco. Ah, legal. Tem muito que eu vim para cá assim que eu me formei. E realmente, me formei em 2017, 2018, me indicaram, eu vim fazer a entrevista, larguei a casa lá em Teresina e vim para cá. E aí eu escutando, assistindo a entrevista dela, eu me identifiquei bastante. Largou tudo, né? É, Foi difícil para você também? olha, como eu já estava sozinho lá em Teresina, sem os meus parentes, que a mãe e irmão, eles faleceram, então eu fiquei sozinho lá em Teresina. Então foi mais fácil de eu ter essa mudança. Sair de lá e vir para cá foi mais fácil. Mas assim, ainda deixei a casa lá, deixei mais parentes lá, tios, primos. E o difícil mesmo é só a condição, que é de ir e vir toda vez. Eita. Vamos lá, vamos às perguntas, né? Gente, qualquer coisa, vocês me lembrem das perguntas, tá? Porque tem bastante, tem bastante. Vamos Eita, lá, esse frio tem uma para pergunta essas aqui. perguntas. Tem muitas perguntas e muitos comentários. Ó, o Paulo Martins perguntou assim: aliás, como você avalia essa atuação no cenário atual? Atuação do bibliotecário? Ah, peraí, disseram que ele fez uma pergunta antes que complementa essa. Peraí. Ah, achei. Ó, o Paulo Martins disse assim: acredito que o papel do bibliotecário vai muito além das bibliotecas. Como você avalia essa atuação no cenário atual? Conseguiu Com entender? certeza. Eu vou tentar igualar essa conversa aí com ele. Vamos lá. Eu vou confirmar. Eu realmente reitero. O profissional ele vai além da biblioteca, principalmente porque, por exemplo, se eu sou bibliotecário de uma instituição privada. Eu atendo necessariamente só os alunos dessa instituição? Não. Eu posso atender a comunidade dessa instituição. Eu posso estender meus projetos para a comunidade. Voltando para Libras, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma pesquisa quais surdos existem nessa cidade, se eles precisam de atendimento, se eles já têm uma comunidade, e fazer um projeto onde eu vou chamar ele. E assim, com aquele jogo de Marte, eu posso também falar para a instituição, olha, eu estou deixando a sua instituição mais visível à comunidade externa. Eu estou agregando mais conhecimento e visibilidade para a sua instituição. Então, o bibliotecário ele tem que pensar nessas estratégias de como trazer o surdo para dentro da instituição. E se tiver alguma barreira pela direção, fala, olha, são clientes, são futuros clientes, possíveis clientes que você possa ter. Por que não falar para ele que aqui ele vai ter um atendimento adequado? Entendeu? E assim, e avaliar, acredito que sim, precisa evoluir muito.
eu vejo bastante pessoas interessadas em querer fazer a diferença. Então, não pense, faça. Verdade. Vamos lá Eita, falei bonito agora. Falou bonito. Pode pegar essa frase, publicar e botar lá Alex 2020. Ó, a Máfia, ela disse assim: me senti tão inútil ao atender um surdo que no dia seguinte busquei curso. Tô longe da fluência, mas já consigo me sentir mais útil a esses cidadãos. Foi o que eu disse. Quando a pessoa sente na pele, quando a pessoa sente que não é nada, não conseguir se comunicar com uma outra pessoa, principalmente se essa é a sua função, né? Você realmente dói na consciência e você tem que correr atrás para que você consiga, da próxima vez, consiga atender essa pessoa. E isso é em qualquer área, Joyce, em qualquer área. Nós estamos falando da biblioteconomia, mas imagine as áreas da saúde. Os postos, as UBSs, chega um surdo lá para ser atendido, como eles vão conseguir passar a informação sem ter ninguém adequado para estar entendendo ele, né? É verdade. Olha, tem um comentário aqui também do Eric Pires, que ele colocou assim: o curso de biblioteconomia é muito tecnicista. Libras deveria fazer parte da grade curricular. Aí a Concordo. Máfia também confirmou: Libras tem que estar no currículo básico do brasileiro, minha gente. Não é só da área da humana, é de qualquer curso. O contador, o que impede dele pegar um cliente, ter um cliente surdo? Nada impede. Se aparecer um surdo cliente para ele, como é que ele vai atendê-lo? Em qualquer área. Acho que as grades deveriam ter por obrigação Libras. E não é Libras aquele chulezinho, não. A letra A, a letra B, qual é o seu nome, não. É tentar entender realmente o surdo, levar o surdo. Tem uma professora, a professora de Libras lá dessa faculdade onde eu trabalho, as aulas dela são assim, ela pega o surdo que ela conhece, bora lá dar um choque de realidade nos alunos. Vocês conseguiram se comunicar com ele? Não? E aí, como é que vocês se sentem? É bom? Imagine ele. Imagine passar todos os dias, o dia todo dessa forma. É dar um choque de realidade nas pessoas. E isso devia ser todos os cursos. É verdade, deveria ser em todas as áreas. Olha, a Assunção comenta assim: a primeira barreira é a acessibilidade. Se os profissionais não romperem, essa fica difícil a concepção de bibliotecas inclusivas. Concordo, exatamente. Tem que partir do profissional. Quando o interesse é do profissional, aí a instituição, ele vai correr atrás da instituição, também tem esse interesse. É verdade. Olha, um comentário interessante da Ana Creudia. Acredito que eu falei correto. O meu TCC foi sobre biblioteca escolar inclusiva. Enquanto produzia, percebi que era muito pobre o meu conhecimento sobre acessibilidade. Eu achava que inclusão tratava apenas de espaço físico acessível. Ainda tem essa concepção também, né? Que o pessoal acha que ser acessível é só ter o espaço acessível. Não, eu vou colocar um piso tátil aqui para o cego, eu vou ampliar a porta bem aqui para um cadeirante passar, vou colocar um teclado adaptado aqui no computador para uma pessoa de baixa visão ou para um cego e pronto, tá perfeito. Agora, como é que está o seu acervo para essa pessoa? E como é que está você para atender essa pessoa? Você está qualificado para atender? Então essa pergunta tem que ser mais explorada em cada um. Alex, eu sei que no início da live você comentou sobre a literatura científica que aborda essa questão da inclusão. Não, nós temos um número, vamos supor, razoável, bom de material teórico a respeito do tema. Você percebeu alguma evolução do período que você formou para agora nessa questão? Olha, para inclusão tem bastante conteúdo de inclusão, né? Você vai encontrar bastante conteúdo sobre pedagogia, sobre inclusão, sobre surdo, sobre baixa visão. Vai encontrar bastante.
Agora, o que eu ainda vejo pouco é materiais científicos voltados para a biblioteconomia e o surdo. Isso eu tive um pouco de dificuldade, mas encontra-se. Encontra, né? Ok. Vamos lá. Se eu A tivesse gente esse vai fazer. conhecimento da Libras antes de me formar, o meu TCC seria sobre outro. Infelizmente, o meu TCC não foi sobre a Libras, não foi sobre o profissional bibliotecário, sobre a biblioteca, sobre acessibilidade, mas acredito que mais para frente eu vou escrever artigos para aumentar esse É acervo isso aí de. aí. Estamos precisando. Gente, eu vou fazer um filtro dos comentários, porque, como eu falei, tem bastante. O Alex depois pode vir entrar na live de novo só para ler os comentários, tá bom, Alex? Tá bom. Vamos lá. Tem mais perguntas, gente? Os bibliotecários precisam conhecer a cultura e identidade surda, além de saber a língua, um comentário da Assunção. Olha, uma coisa interessante que a Sirlene diz, Sirlene.libras. A escrita de sinais ajuda bastante na memorização das libras, como você comentou. A Silene é minha parceira, eu conheço ela. Estou ajudando esse canal que eu falei é do esposo dela. Então, a escrita de sinais, o Starwrite, ele ajuda bastante na memorização. É claro, você precisa ter um conhecimento prévio de alguns sinais, mas quando você visualiza o sinal no papel escrito, você consegue compreender facilmente. Infelizmente, ainda é pouco disseminado a escrita de sinais, mas acredito que a escrita de sinais é uma peça fundamental para esse enriquecimento. Então, você que está fazendo Libras, procure também conhecer a escrita de sinais, que é um universo muito grande, mas muito fácil de se aprender. Verdade. Olha, o Singrate legenda, ele É o comentou assim, Starwrite. quando... Ah, pronto, Sarawite. Quando as instituições, olha, ele diz assim, quando as instituições vão cair na real, da real acessibilidade. Quando pesar no bolso. É verdade. Opa, umas perguntas aqui. A professora Leoneide, ela faz uma pergunta. Ela diz assim: concordo que o tema acessibilidade deve estar presente em todas as disciplinas. Qual sua opinião sobre essa questão? Concordo, reitero que a acessibilidade tem que estar incluída em todas as disciplinas, né? Eu acredito que a Libras em específico pode ser uma coisa mais separada, uma disciplina só de Libras, e a acessibilidade outra. Eu vejo isso acontecendo muito na pedagogia, né? Eu não vejo isso acontecendo, disciplinas serem elaboradas, abordadas em outros cursos, realmente é triste. Mas é uma necessidade, porque eu acredito se você está se formando, você vai ser um profissional. Em qualquer área que você estiver, você vai ser um profissional. Então você precisa ter empatia com aquele que você vai entender. Você precisa entender aquela pessoa. Você precisa se pôr no lugar de um cadeirante. Como é que você vai conseguir atender aquele cadeirante, seja da área que você for? Como é que você vai conseguir atender aquele cego, aquele surdo? Então, a acessibilidade, ele precisa, a pessoa, o profissional, ele precisa ter aquela empatia de saber se pôr no lugar da pessoa e assim vai conseguir atendê-la melhor. E por isso, acredito que sim, deve ter em todas as grades. Tá certo. Vamos lá. Olha, tem um comentário da Josi Lemos, ela diz assim: acessibilidade é um direito, infelizmente não é garantido para as pessoas com deficiência. E a Libras é uma acessibilidade comunicacional. Nós somos bibliotecários, temos que criar possibilidades. Nós temos que fazer a ponte, nós somos os mediadores. Se não partir da gente, não vai partir das outras pessoas. A instituição, ela não vai assim, bibliotecário fulano, bora lá fazer uma atividade para os surdos. Não, vai partir do profissional. Ele tem que ver essa necessidade. Primeiro ele vai se qualificar para isso e depois correr atrás que a instituição também tem essa visão. Uhum.
Uma pergunta. K. Souza. Você utilizou o MEC como estratégia para acesso aos recursos para atendimento a esse usuário. Mas qual foi a maior dificuldade enfrentada por você para atingir essa meta? Dinheiro, sempre, dinheiro. A instituição ela sempre vai alegar que não tem recursos, entendeu? Então você, como bibliotecário, tem que pensar em alternativas. Por exemplo, comprar um software para surdos. Existem softwares gratuitos, como esse que eu falei, que é o HandTalk também. Ele pode ser baixado, é um pouco complexo. Pega o cara da TI, vai lá conversar com ele. Olha, tem como você instalar isso na máquina para atender essa necessidade. Pede um headphone, né? Pelo menos isso a instituição tem que ter um headphone pro cego, né? Que seja outro aplicativo. Mas o surdo, com esse aplicativo HandTalk, na hora que ele passa o mouse, seleciona o texto, fica um avatarzinho fazendo a tradução. Aí também, a maior dificuldade foi o financeiro. Então, não quer comprar? Vamos ver as opções gratuitas. Vamos ver o que tem de gratuito. E insistir bastante até eles encherem o saco e fazer. Tá certo. Alex é aquele bibliotecário insistente, fica até... Mas Meu tem que ser apelido é assim, chato. né? Senão... Ó, o Paulo Martins, que é do Piauí também, seu conterrâneo aí, ele diz assim: parabéns, Alex, você tocou em um ponto muito sensível. A residência e a adequação a qualquer cenário é fundamental em qualquer profissão. Muito obrigado. E assim, realmente, eu quero e insisto que todos os profissionais, claro, a gente está falando para uma classe específica que é a nossa, de bibliotecários, mas se tiver outro profissional, e que o profissional bibliotecário também passe essa informação. Olha, vamos fazer com que o surdo seja incluso. Não adianta falar, olha, minha biblioteca, eu trabalho numa biblioteca inclusiva, eu tenho um computador para cadeirante, eu tenho piso tátil, eu tenho livros em braille, então minha biblioteca é inclusiva. Sua biblioteca não é inclusiva, ela está dentro do padrão da ABNT, que é a 9050. Ela só está atendendo uma lei. Ela vai ser inclusiva quando você tiver capacidade de entender essas pessoas, quando você conseguir realmente atender a necessidade delas pessoas. Aí, sim, a sua biblioteca vai ser inclusiva. Arrasou, Alex. Olha, tem uma pergunta do Janailton, que também é daí do Maranhão. Alex, qual a maior dificuldade que você enfrentou no processo de aprendizagem de Libras? Porque a representação gestual explora a multiplicidade de significados presentes na língua portuguesa, né? Olha, pode repetir? Tá. Alex, qual a maior dificuldade que você enfrentou no processo de aprendizagem da Libras? Pronto. Bom, talvez eu seja um pouco lento na hora de aprender as coisas. Mas não é difícil. Não é difícil. Depois que você pega a prática, ou você, digamos que você tem um surdo na família, um amigo surdo, adota essa pessoa, adota um amigo surdo, vai conversar com ele, veja direitinho. A minha dificuldade foi essa, não ter uma pessoa surda para conviver. Porque isso ajuda bastante você no seu aprendizado, né? Mas assim, a Libras em si não é difícil, né? O sinal disso, aí você pega o seu sentido, é mais expressão facial, a sua expressão diz muito o que você está falando, entendeu? Tem a datilologia, que lembrando que datilologia não é Libras, datilologia é emprestada a Libras, né? Porque é só a representação do A, do B, para nomes que não têm sinais. Por exemplo, Alex, não tem um sinal para o nome Alex. Aí eu faço datilologia, a Alex, entendeu? Mas a minha grande dificuldade foi não ter uma pessoa surda para conviver, para ter essa experiência, essa troca de informação todo dia, ou pelo menos toda semana. Aí você acaba no esquecimento. É a mesma coisa que você está fazendo um curso de inglês e só estudar quando está na aula. Assim você não vai
aprender inglês nunca. Talvez você compreenda algumas coisas, mas ser fluente, não. Sim. Eu sei que num curso que eu fiz aqui em São Carlos, de Libras, o primeiro módulo, como eu falei para você, o nosso professor, ele falou muito essa questão de que tem sinais em Libras, tem sinais que vai ser característico de uma região, por exemplo, aqui na cidade de São Luís do Maranhão, então na comunicação ali na comunidade de surdos, eles vão ter sinais que serão diferentes, vamos supor, aqui numa comunidade aqui no estado de São Paulo. É uma Mas, barreira grande isso, é como se fosse os sotaques das regiões, entendeu? sim, Eu comparo assim, como se fosse sotaque. O surdo do São Luís, ele vai ter sinais diferentes dos surdos de Teresina, de São Paulo, vai ter vários sinais. Mas é assim, numa conversa, se você não entender um sinal, aí você fala, não entendi, que sinal é esse? Ah, aí a pessoa faz elogio, aí você, tá, esse sinal, lá na minha cidade é assim o sinal. Aí você vai aprendendo. A mesma forma que você fala, que significa isso que tu quis dizer aí no Nordeste? Eu tô dizendo isso. Rebola no mato. O que significa rebolar no mato? Aí a pessoa fala, rebolar no mato é jogar no lixo. eu não Nossa, sabia dessa. eu tive muita dificuldade com isso. Meu Deus, que esse povo quer rebolar as coisas no mato. Muito bom. Ó, tem uma pergunta da Jane Araújo. Acredito que é Jane Araújo. Alex, você conseguiu alcançar a comunidade surda enquanto bibliotecário aí na região que você trabalha? Não. Não consegui, infelizmente, é uma meta, eu quero conseguir alcançar. Ainda a comunidade, assim, acredito que a dificuldade foi que eu não ainda tive essa iniciativa. Essa comunidade existe, mas eu ainda não fui lá. Não sei, então eu não posso dizer se é uma comunidade fechada. Não vou falar isso. Quando eu for à procura dessa comunidade, talvez eu tenha essa mais competência para dizer alguma coisa. Mas atualmente ainda não corri atrás da comunidade aqui. Estou começando a me introduzir na comunidade onde eu estou fazendo o curso, que é lá em Teresina. Lá eu já estou conseguindo me entrar na comunidade dos surdos lá. Mas aqui onde eu trabalho, não. Entendi. Bem, tem uma pergunta do Legenda, que você tinha falado. Saruai, Isso eu não. Sarwright, isso. O que você recomenda às pessoas com deficiência que sente que não tem seus direitos respeitados? Joyce, Entendeu? Oi, travou oi. aqui, pode repetir? Tá, ele pergunta assim: o que você recomenda às pessoas com deficiência que sentem que não têm seus direitos respeitados? Cobre. Por exemplo, nas instituições de ensino, cobre, como eu posso dizer, reivindique, denuncie e fala, olha, estou precisando, essa instituição não tem, porque aí vai entrar naquela questão, a instituição, caramba, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. No caso, a dor é o bolso, Uhum. entendeu? Reivindique, ou então, chegue na pessoa, por que essa instituição onde você trabalha não dá essa abertura para a gente? E aí sim, a pessoa chega no diretor tal, não temos como atender esse público, o que podemos fazer? O diálogo, né? O surdo tem que procurar primeiro o porquê, se realmente não quer, aí vamos lá partir para o dinheiro, Pro bolso. o bolso. Ó, a Assunção pergunta: você tem o seu sinal, Alex? Foi batizado por um surdo? Foi um caso muito interessante, até com a Silene, essa que comentou com você, que meu sinal foi batizado por um surdo, meu sinal é em forma de A, tá? Eu não sei porque o surdo disse que eu tenho isso aqui forte, então meu sinal é assim e desce. Meu sinal era esse. Quando eu conheci a Sirlene tinha o mesmo sinal, e não pode ter o mesmo sinal. Aí, como ela era mais velha na comunidade, então eu tive que mudar o meu sinal. E ficou até mais bonito. Desculpa, Sirlene, meu sinal ficou mais bonito.
Aí começa em A e desce em L. Esse é o L, A, L, né? A de Alex, L de Leal. Esse é o meu sinal, né? Quando alguém te perguntar qual é o teu sinal, aí você fala, o meu sinal. Meu sinal. Aí o meu sinal é. Legal. Que bom. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Tem um comentário da Sandra Jennifer Torres. Alex, Alex fez um personagem cego no curta-metragem Onde Moram os Cavalos Marinhos, disponível no YouTube. A Ai, meu Deus do acessibilidade sempre céu. fez parte da vida desse grande profissional. Gente, vamos falar depois da live no YouTube e assistir esse Ah, curta-metragem. gente. Foi. Incrivelmente, a acessibilidade sempre teve comigo. A Jennifer, uma grande amiga, beijo, Jennifer. A gente, lá na UESP, através de um curso de extensão, a gente fez um filme, um curta, média-metragem, onde eu interpretava um cego, né? E para fazer esse cego, a gente teve que ir lá na Associação dos Cegos, onde eu fiz um laboratório com uma pessoa lá, com um professor. Ele me deu várias dicas e é realmente um filme muito bonito. Foi o filme com Cícero Filho, que fez Ai Que Vida. Nossa, legal. Aí tá lá no canal dele, TVM Filmes. Aí tá lá, Onde Moram os Cavalos Marinhos, eu fiz um deficiente visual lá, um cego. Como era chamado nos bastidores, o ceguinho. Ai, que bom. Alex, só informando, eu acredito que talvez daqui mais alguns minutos o Instagram possa finalizar a live, né, pelo horário. Não sei se você consegue Nossa, acompanhar o cronômetro. passou rápido. Eu não consigo. Mas Não, né? passou rápido, Passou hein? rápido. Sim, aí caso encerre, é só você abrir outra live, tá bom? Caso aconteça do Instagram encerrar. Mas enfim, Ainda tem bastante pergunta gente, assim? tem muitos comentários. Perguntas, não tem mais perguntas. Tem um comentário da Jane Araújo que ela diz assim: Gente, parabéns pela live. Sou estudante de biblioteconomia e também sou apaixonada por Libras e ainda não tinha visto nenhuma palestra com essa temática. Amei. Opa, É legal. isso aí. Gente, aproveitando, tá? Pra pedir pra vocês seguirem o Alex, tá bom? Sigam ele aqui no Insta, sigam ele lá no Facebook, né? Você tem Joyce, uma página. Oi. apareceu aqui, 20 segundos restantes. Eita, gente, tá acabando, 20 segundos. Alex, você só depois inicia uma outra live só pra gente poder finalizar, tudo bem? Pronto. Fica mais leve, Gostou né? da live? Eu amei, amei. Olha que tu foi um investimento bem gasto. Que bom que gostaram. É isso aí. Muitos questionamentos. Olha, tu teve picos de 54 pessoas simultâneos. O recorde de nossas lives. É mesmo? Opa, o famosinho. Os seguidores são fanáticos. Gente, o Alex, eu conheço ele, não pessoalmente, mas pelo Facebook. E eu nem sei como foi que um adicionou o outro e a gente foi se perseguindo no Facebook. Depois ele Sim. entrou no WhatsApp de um grupo aqui de biblioteconomia de profissionais e a gente começou a conversar, a trocar ideias e eu comecei a pesquisar mais sobre ele, seguir ele no Instagram. E, tipo, ele tem muitas postagens bacanas. E aí a gente foi se conhecendo, assim, e eu admirando cada vez mais o trabalho dele. E houve uma proposta da gente começar a trabalhar juntos nisso, só que eu sou muito ocupada, ele também, aí acabou que nós não desenvolvemos. Então, com o surgimento aqui do Bíblia Fora da Caixa, eu te quero numa live. Aí eu vou falar sobre o quê? Eu fiquei desesperado, pessoal. Eu não sabia o que falar, porque faz tempo que eu peguei um livro de biblioteconomia para ler, para me atualizar do que está acontecendo na nossa profissão. Aí eu falei, minha gente, o que eu vou falar?
Aí eu falei, bom, o que eu amo também de paixão é Libras, e é uma necessidade. Aí a Djalma, pô, é isso aí que a gente vai falar. Aí pegou, mas mesmo assim eu não me acalmei, não. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu não posso errar nada aqui. Mas a conversa foi fluindo e foi maravilhoso. Aí eu pego um tema que tu tenha estudado, que tu tenha tua monografia, da tua especialização. Eu falei sobre acessibilidade. Eu digo, é um ótimo tema. Que bom. Mais para frente, um outro profissional que queira pode falar sobre uma outra acessibilidade em específico. Mas hoje a gente focou mais no surdo. Eu estou procurando alguém que trabalhe com a questão da deficiência visual. Aí, tá vendo? Eu desconheço, viu? Olha aí. Cadê os profissionais que trabalham com isso? Tendo com isso, mas ele é muito vergonhoso, envergonhado, e não vai dar. E tem uma bibliotecária aqui, a Ilka, que é da biblioteca Benedito Leite, do acervo Braille, né? Setor de acervo Braille. E aí eu não tenho contato dela, estou procurando para que, né, se não forem ela, né, no caso, outro profissional que queira falar. Se vocês conhecerem alguém que estudou sobre, né, na biblioteconomia sobre o deficiente visual e queira contribuir, queira aparecer, pensa fora da caixa, a gente está... Legal. Olha, eu quero ser que nem quando a gente está assistindo o filme, quando a pessoa fala o nome do filme, ó, falou o nome do filme, falou o nome do canal. Olha, Jaldo, gente, nós não conseguimos... quando eu visitei São Luís, eu fui na biblioteca, naquela... Qual é o nome daquela biblioteca grande de Central ali? Benedito Leite. A Benedito Leite. Eu visitei lá e tinha bastante acervo de ser diversificado para o surdo, ou para o cego também, interessante. Não sei se você já falou com alguma bibliotecária de lá. Meu estágio curricular foi lá na biblioteca. Que biblioteca linda, minha gente, que biblioteca linda. Muito linda. Ó, gente, avisem a Aline aqui que a gente falou da Biblioteca Benedito Leite. A Aline Nascimento, que é a diretora da biblioteca atualmente. E a responsável pelo setor é a bibliotecária Ilka. Pois é, eu passei, meu estágio curricular foi lá. A gente, né, passeamos por todos os setores e tal. E um dos mais difíceis foi o setor Braille, porque lá a gente tem que aprender realmente o Braille. A gente vai furando, tem que ler aquela... Cara, no dedo. assim, deve ser uma dificuldade grande, porque você tem que ter uma acessibilidade nas pontas do dedo, e eu não consigo sentir essa acessibilidade, né, de saber que um pontinho é tal, dois pontinhos é tal. Tem que ter muita paciência. Para minha coordenadora que meu relatório de estágio eu ia fazer todo em braille para dar para ela. Nossa, se ela lia, né? Eu saí com a minha cabeça fervendo de lá, mas foi muito bom. Mostraram todos os recursos, né? A televisão de tela ampliada, que é para os pessoal de baixa visão, vários recursos. Foi muito bom. E aqui nós temos uma professora, a Isabel Diniz, que o doutorado dela foi na questão da inclusão lá em Portugal. Quem sabe ela não queira também falar, contribuir aqui conosco. Pois aí eu vou assistir com certeza. Quem tem o contato da professora Isabel Diniz, porque eu conheço ela, mas não tenho intimidade. Leoneide, faça essa mediação, a gente ter mais esse contato. Olha, a Ellen Santana estagiou junto comigo na mesma época lá na Benedito Leite. Era difícil. Ela está dizendo que foi difícil, mas foi top. É uma experiência, deve ser uma experiência maravilhosa, pessoal. Quando você conhece, e até é bom até para sua mente, você conhecer novas línguas, você conhecer novos jeitos de se comunicar, é bom tanto para você, te evolui como pessoa, mentalmente, como também vai ajudar muito a sociedade. Faz bem mesmo para sua mente e o surdo agradece também. Verdade. Então, teve alguém que perguntou aí por que não teve um intérprete nessa live. Primeiro foi porque a gente não
conseguimos encontrar uma tecnologia que pudesse colocar aqui o intérprete. E o intérprete que o Alex conhece, ele é de outra cidade. Então, o que nós combinamos? Que depois, quando o vídeo for baixado da live, vamos colocar e vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube com o intérprete do ladinho. Aí, se vocês ainda tiverem interesse, podem acessar. Então é isso, pessoal. Infelizmente, não teve intérprete, mas depois fazer tradução e enviar para a internet. Ok? Isso. A Joyce falou aqui que na época dela não teve, né? Eu sou da mesma época de Joyce, nós somos contemporâneos. Fizemos várias cadeiras juntos. Mas, assim, o PET Biblioteconomia, logo ainda tutoriado pela professora Mary Ferreira, ele disponibilizou, ofereceu, né? Curso de Libras. Eu peguei o segundo módulo, eu já entrei no segundo módulo. Eu nem peguei o primeiro, já fui para o segundo. Então, não é que não tenham oferecido. As pessoas, a oportunidade chega e elas perdem. Não, apesar de não ter na grade, na nossa época, apesar de não ter na grade, mas tinha os cursos de extensão. Né? Os cursos de extensão que tem bastante. Tem um custo mínimo para as apostilas, mas aquele custo base. E assim, ajuda bastante, pelo menos você ter ciência do que é o mundo da Libras. Aí depois você procura outros cursos mais avançados para frente. Tem as instituições, tem a escola de cegos, né? Que possivelmente lá vocês encontram, né, as indicações de, olha, ali tem um curso bom. Se não me engano, a USP disponibiliza mini cursos para quem se interessar nessa temática, quer se aperfeiçoar. O pessoal bota muita culpa na instituição. Na universidade não ofereceu. A pessoa também não corre atrás, gente. Eu fiz. O YouTube tá bem aí com várias coisas. Vários cursos online. É como eu disse para Joyce, o profissional, ele primeiro tem que se interessar. A partir do momento que ele fala, eu quero conhecer, pronto. Não existe barreira. Ele vai conhecer, ele vai correr atrás, ele vai achar conteúdo. Isso mesmo. Te agradeço demais, agradeço aqui a sua disponibilidade de estar conversando com a gente, com a Joyce. Em nome do nosso perfil Bíblia Fora da Caixa, parabéns. Olha, tu tem um argumento. Eu pensei que tu fosse fraquejar um pouco, mas seguro. Eu sou tímido, eu tava nervoso. Olha como eu tô tremendo aqui, ó. Ele me disse que era tímido, rapaz. Ele disse assim, mas tu não é tímido, Tiago. Eu digo, não, eu me tremo todinho. Aqui que eu fico Pois, Djalda, eu agradeço muito o seu convite. A Joyce também, a página Bíblia Fora da Caixa, que está fazendo um trabalho maravilhoso, trazendo essas temáticas que nessa época está servindo bastante, né? E para finalizar, como uma forma de incentivo, eu queria só falar uma frase do Bruce Lee. Veja bem o que ele disse. Saber não é suficiente. Devemos aplicar o conhecimento. Estar disposto não é suficiente. É preciso mover-se, é preciso fazer. Então, acredito que você achar legal, achar interessante, legal, mas nada adianta se você não fizer. Exatamente. A proposta do canal é exatamente essa. Existem tantos outros canais, perfis que estão fazendo lives e estão falando sobre tantas temáticas, trazendo profissionais que estão sempre aí falando as mesmas coisas e a gente fica até... Né, eu já nem assisto, assim, eu quero saber... Fica repetitivo. O que elas estão pesquisando. Nem sempre os doutores sabem de tudo. Às vezes um mero graduando sabe, um especialista, alguma coisa assim, está com pensamento novo. Foi assim. Lembrar que eu tive 2 recusas, né, das lives, aí eu cheguei para Joyce. Joyce, que foi minha amiga, ela disse assim, vambora! Então aqui a gente se despede.
de vocês. Obrigada pelo convite a todos. Minha cachorra já está latindo aqui. Quer participar da live? Ela quer falar com o Alex. Pois eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Depois vamos estar colocando a tradução, né, e enviar para qualquer canal na internet para estar acessível para o surdo estar assistindo também. Que afinal, se estamos falando de acessibilidade, nós precisamos dar acessibilidade, né? Eu também fiquei triste que não foi possível ter essa terceira tela com esse intérprete, mas vamos fazer o possível para que esse conteúdo seja disponibilizado com o intérprete, tá bom? Tá ótimo. Obrigada a todos e todas e todes. Obrigada a todos. Eu que agradeço a você, agradeço o canal, agradeço Djalda, todo mundo. Muito obrigado pelos comentários, muito inspiradores. Fiquei muito feliz que todos puderam participar. Coração, é assim? É assim. I love you. Para quem ainda não sabe o que significa, tá em inglês isso aqui. I love you. I love you. I love you. Obrigado, pessoal. Tchau.